Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 5º da terceira parte, que trata da lei de conservação. Então, sem demora, vamos às perguntas de hoje, começando com a 718. Pergunta a seguinte: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Lembra que a gente está vendo sobre essa lei de conservação, que tem muita coisa junto, especialmente do instinto e da autopreservação. Então, vamos para a resposta. Sim, porque, sem força e saúde, impossível é um trabalho. Então, sim, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Se isso não acontece, é porque algum problema estamos, como, por exemplo, a depressão, né? Naturalmente, a lei de conservação faz com que cada ser vivo, por exemplo, busque o seu alimento, né? O seu bem-estar, e com a gente não é diferente. 719. Merece censura o homem por procurar, olha que interessante, por procurar o bem-estar? O que a gente entende como bem-estar? Vamos ver, então, a resposta dos espíritos. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, tá tudo bem você procurar qualquer coisa para o seu bem-estar, desde que não seja conseguido em detrimento ou em prejuízo de outra pessoa, né? Que custe o sacrifício de alguém, e também que não venha nos diminuir a força física ou força moral, ou seja, que não nos faça mal de maneira alguma. Beleza, tá tudo certo, tá tudo permitido, Deus jamais constrangeria a gente. Ah, Evandro, eu tô pensando em fazer uma cirurgia plástica porque eu estou assim com o pescoço meio... Não tem cirurgia para pescoço. Na verdade, é meu desejo, meu pescoço está esquisito. Mas eu quero diminuir o nariz, empinar o nariz, mas será que convém, né? Uai, se você tem dinheiro, se esse dinheiro foi ganhado com honestidade e tudo bem para você, tudo bem, vai e faça. Você acha que Deus ia se importar com isso? Ou ia te constranger? Não, não pode. Quem fica colocando um monte de regra do que você pode e não pode, corta o cabelo, não corta o cabelo, usa saia, não usa saia, é religião. Deus não tem nada a ver com isso, tá? Eu acho que tem muita coisa boa para fazer do que ficar se preocupando com essas bobagens, né? 720. São meritórias, aos olhos de Deus, as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Então, assim, Deus gostaria, né, que você fizesse uma privação voluntária com o objetivo de ter uma expiação. O que é uma expiação? Na verdade, a expiação é um pagamento de dívida, digamos assim. Então, uma privação voluntária para pagar uma dívida voluntariamente, será que é merecedor, é legal nos olhos de Deus? Olha a resposta. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Olha que interessante. Então, assim, para que você vai se privar ou fazer algum sacrifício? A única coisa que está me ocorrendo aqui é a questão do jejum, por exemplo, né? E aí os espíritos falam assim: faça o bem aos semelhantes e muito mais mérito tereis. Em vez de eu passar um dia inteiro de jejum por semana, alguma coisa assim, eu vou lá e levo um prato de comida para uma pessoa em condição de rua. É muito mais meritório, é muito mais agradável, vamos dizer assim, se a gente pudesse humanizar aos olhos de Deus, este ato do que você ficar passando fome voluntariamente o dia inteiro. Aí tem uma subpergunta: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Então, né, Kardec insiste. Tá, entendi, mas
Existe alguma coisa que a gente faça de privação que seja meritória? Olha a resposta. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe leva à alma meritório, é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Olha que interessante. Então, sim, o que seja uma privação voluntária meritória para Deus, né? Privação de gozos inúteis, que desprende da matéria e eleva a alma. É bem simples, né? De entender isso, de compreender que, mais uma vez, resistir à tentação que arrasta ao excesso, ao gozo das coisas inúteis. Então, se nós podemos ter alguma privação que seja interessante a Deus, que seja meritório a Deus, a leis divinas, enfim, é justamente a gente abrir mão de materialismo, abrir mão de luxos desnecessários, tantas outras coisas que a gente poderia ou viver uma vida mais saudável, mais feliz, mais simples, não é? Então é a privação de não se debruçar ou não dar importância para o material, mais importância para a carreira, para o trabalho que ganha din-din, do que para a própria família, ou o pai e a mãe que às vezes fica abandonado porque o filho está se matando de trabalhar, entende? Então, talvez essas privações, né, baixa a sua ambição aí, para que você precisa de tanto dinheiro na vida? Para os meus filhos, beleza, mas seus filhos vão trabalhar, vão construir, portanto você não precisa deixar um império para eles. Né? Você dando educação, está de bom tamanho, o resto eles correm atrás, entende? O que eles mais precisam é da sua presença. O que eles mais precisam é que você não infarte aos 50 anos de idade, de tanto trabalhar e de tanto estresse. Entende como os Espíritos sempre nos orientam para viver o necessário, o essencial, e nunca o supérfluo. Muito legal. 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Então, mortificações ascéticas, eu acho que está envolvido aí até, você sabe que tem algumas coisas de autoflagelo, você já viu por aí, especialmente na Semana Santa, alguma coisa, as pessoas se arrancando sangue, batendo, mortificações. Ou entra aí junto, fazendo jejum, ou você vai se isolar no meio do nada e ficar sozinho, etc e tal, né? Então, está perguntando se tem mérito disso tudo. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colorir-la. Olha que resposta! E aí continua, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. E aí entra, no caso, por exemplo, dos ermitões, eu não sei qual que é o plural disso, mas pessoas que se isolam do mundo para viver, ou mesmo tem algumas ordens, né, religiosas, que as pessoas não saem de dentro de um claustro e fica dia e noite, madrugada, rezando. Ora, os Espíritos são muito muito claros sobre isso. Isso é egoísmo, porque algo que impede de fazer o bem, quem se isola dentro de um lugar e fica só rezando, eu estou rezando para a alma de todas as pessoas. Tá, mas efetivamente, o que você está fazendo para alguém? Às vezes no próprio claustro existe um egoísmo absurdo, ninguém se ajuda, ou enfim, entende? Não estou dizendo que é assim, mas estou dizendo que pode ser e que isso não vai passar de egoísmo, né? Os Espíritos são muito claros que o que importa é você amar, praticar. Tudo que tolhe isso, tudo que bloqueia isso, não vai te fazer bem, não é isso que Deus espera, né?
722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Aí a gente entrou no jejum. Ó a resposta. Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderão de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Ele está falando especificamente, os espíritos estão falando especificamente, por exemplo, da ordem de não comer carne de porco e outras coisas que eram coisas inteligentes e de higiene. Ora, dava muita doença comendo carne de porco, blá, 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 blá. Olha, não pode comer carne de porco, quem mandou foi Deus. Foi útil? Foi útil. O que não é útil é hoje isso, entende? Ou se privar de alimentação, passar um dia inteiro em jejum e oração, né? Tá, ok, tem suas razões, eu já fiz jejum, eu sei do que eu estou falando. Mas assim, é muito mais meritório aos olhos de Deus se você vai dar um prato de comida para uma pessoa que está na rua do que você ficar o dia inteiro passando fome à toa. Ah, mas Evandro, não é à toa, você está sendo radical. Não. Do ponto de vista prático, sim, lamento informar, mas isso é à toa. Você poderia fazer atos de caridade, beneficiar o outro, e não ficar somente com essa... Porque assim, Deus não quer que você passe fome. Tá difícil de entender? Deus não quer o seu desconforto. Deus não quer nenhum sacrifício seu. A única coisa que Deus quer, se Ele quiser alguma coisa, é que a gente ama. Ame os outros como a si mesmo. Ame com atos, não só de palavrinhas bonitas, com atos. 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Aí, nesta pergunta, né, vai os carnívoros que querem se justificar, né, do abate de animais para se alimentar, vão falar, olha, tá vendo? Os espíritos estão dizendo, a carne alimenta a carne. Beleza, vamos compreender historicamente quando isso foi dito, né? Lá na época de Kardec, então, 160 anos atrás, mais ou menos. 160 anos atrás não tinha muita possibilidade ou variedade de alimentação, especialmente de proteína, né? Proteína vegetal. E se usava muito proteína animal, só que de lá para cá, o absurdo da indústria, o agro, que não é pop, pode ser tech, mas pop não é, o agro é cruel, de colocar em gaiolas pintinhos desde que nascem e até serem abatidos, eles não conseguem virar da gaiola, ou vacas assim, ou outros animais. Isso é desumano, isso é cruel. Quem alimenta este mercado somos nós. Portanto, estamos atualizados. Tem um outro porém. Hoje, nós temos plena condição, inclusive é mais barato do que carne, né, de comer proteína vegetal, que é tão bom quanto. Aí você vai falar, mas meu médico disse que não. Então, tem um monte de médico que não estuda. Se você pegar alguém sério, ele vai entender. O que é proteína animal? É a proteína vegetal que um animal come. E a gente vai e come o animal para ter essa proteína. Portanto, a gente pode ir direto ao ponto, que é a proteína vegetal, e se alimentar muito bem, obrigado. Aliás, tem uma que é muito pouco usada, que é a planta Ora Pronobis, que é uma trepadeira espinhosa e as folhazinhas são bem carnudas. Você pode botar no feijão, você pode comer puro, você pode bater em suco, enfim, ou fazer uma salada deliciosa, muito nutritiva, proteica, né? Eu fui vegetariano por mais de 5 anos, no momento não estou, mas vou voltar a ser. E não tive nenhum problema de, faltou proteína, baixou a vitamina isso, baixou o ferro, não baixou nada. Foi tudo na boa, tudo normal. Portanto, nós não temos mais justificativa para alimentar essa indústria da morte, essa indústria horrorosa que a gente vê. Portanto, aqui, de novo, vamos situar historicamente
quando que se falava. E tudo bem, isso é uma escolha pessoal. Se você quiser continuar comendo carne e para você não tem problema essa questão, beleza, a escolha é sua, né? Eu como conscientemente de vez em quando, mas sei que para mim isso não é minha escolha correta, entende? Então é mais difícil você mudar um hábito alimentar do que qualquer outra coisa, né? Então isso é cada um com o seu cada um, tá? 724. Será meritório abster-se... Ah, já foi, gente. Evandro, acorda pra vida, filho. Que isso? Opa. Ah, não. Ih, gente, pera aí que eu tô perdido. Sim, estava certo, eu já tinha certo. 724. Desculpa aí, eu sou doidinho. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Olha que interessante, essa pergunta meio que complementa a anterior, não é? Que diz que você pode se alimentar de carne porque é lei da conservação, lhe prescreve, etc e tal, mas essa alimentação não significa que seja natural para sempre. Naquela época pode ter sido. E aí, será que é meritório parar de alimentar, né, se alimentar de animais por expiação? Sim, se você praticar essa ação em benefício dos outros, sim, é meritório. Não para botar como propaganda, entendeu? Olha como eu sou bonzinho, eu sou vegano. Nossa, eu sou o máximo, eu sou maravilhoso, eu sou vegano. Não. Você fazendo de coração, você tornar-se um vegano, que é quem não consome nada de origem animal, não só de alimento, como todas as outras coisas, é meritório se você não usar isso como um hipócrita usaria. Se você fizer de coração, claro que é meritório, você está salvando vidas. Quando você deixa de comer um bife, você está salvando a vida de um animal. Entende como é que funciona? Simples assim, novamente. Cada um com seu cada um e decide aí o que faz com a própria vida. Então, mas que é meritório é. 725. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito, semelhante questão. Ainda uma vez, inquire sempre vós mesmo se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque, ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que levam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. Se for útil, não é? E que não prejudique, maravilha. Mas se for nocível e desagradável, obviamente que não vai agradar a Deus, ok? 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? E a resposta, deixa eu botar aqui o Zezinho para ler. Os sofrimentos naturais são os únicos que levam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes, vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo, sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Mas é mais claro e cristalino essa informação não pode ser, né? Ou seja, todo sofrimento que a gente se impõe é egoísmo. Agora, se nós estamos sofrendo para fazer o bem para alguém, isso é válido, tá? Então, todo sofrimento que a gente se impõe é egoísmo. Para Deus não significa nada. Ou talvez um egoísmo de que eu vou
fazer isso. Ele falou de faquir, né? Aqueles que deitam em cima de cama de prego, ou outros que se batem com chibata. Tem muito disso, tem uns extremistas que são assim. Tudo isso é inútil. Ou é egoísmo. Eu estou fazendo pelo meu próprio bem, eu estou fazendo porque eu quero um pedacinho do céu. Não, a gente precisa entender que, primeiro, que você não vai ter um pedacinho do céu, já que o céu não é um lugar físico. Precisamos entender que a gente não precisa se sacrificar para que isso seja agradável a Deus. É muito mais preferível, como dizem os espíritos, né? Sofrer pelos outros, ou seja, se dar, vestir o indigente, consolar os que choram, trabalhar pelos que são enfermos, né? Então, se sofrer alguma privação, se tiver algum sacrifício, que seja para a felicidade do outro. Aí tá valendo, tá? E a última pergunta de hoje, 727, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para o outro, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Olha que interessante. Então, que a gente possa, né? Então, sofrimento voluntário para nós mesmos não vai servir para ninguém, e que a gente cuide da nossa saúde, do nosso corpo, né? De tudo em nós, de maneira que a gente possa atuar aliviando o sofrimento do outro. Essa é a verdadeira caridade. De inúmeras formas, tanto material quanto moral, né? Como já disse, cuidar de um doente, uma palavra amiga para quem precisa, ou um prato de comida para quem tem fome. Não importa o jeito, mas o interessante é nunca nos privarmos de alguma coisa achando que está sendo agradável para Deus. E aí entra o negócio de jejum, entra, eu não vou ficar, sei lá, 1 ano sem tomar Coca-Cola, que eu adoro. Isso é bom para sua saúde, entende? Mas para Deus não faz diferença, meu filho. É disso que se trata. Legal? E com isso a gente encerra o capítulo de hoje. No próximo nós vamos falar sobre a lei de destruição. Coisas muito legais estão por vir. Como sempre, eu te espero. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e até o próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!